O mangá de Jujutsu Kaisen marca para nós algumas falas muito importantes. Com alguns fãs têm observado que essas falas podem até mesmo moldar as características de muitos personagens. Falas essas que ficam na mente de cada um deles para colocá-los para cima ou colocá-los para baixo. E o que podemos ver é que isso se tornou capaz ali de grandes maldições. A forma como isso foi sendo abordado na história de Jujutsu Kaisen mostra para nós que cada uma dessas falas, seja por vilões ou por protagonistas, pelos nossos heróis, mostram que através desses aspectos eles acabaram seguindo para uma ideia, para um potencial ou até mesmo para a morte. Jujutsu Kaisen ele é cheio de informações através disso, e nesses detalhes nós vamos chegar à conclusão do porquê Satoru Gojo acabou dizendo no capítulo 221 de que seria o vencedor da batalha contra o Sukuna. Se a gente voltar lá no capítulo 1, nós vamos observar essa primeira parte acontecendo. E a gente observa um quadro aparecendo e meio que narrando para nós que 10 mil pessoas no Japão desaparecem sem explicações anualmente. Essa informação é dada para nós através em um quadro escuro. Essa foi a primeira vez que Gege usou essa artimanha. Durante todo o mangá, ficou algo muito comum observar quadros escuros apenas com as falas. Se é no japonês, temos ali os kanjis, os hiraganas, os katakanas. Se é no nosso idioma, português, apenas a descrição da fala. E nesse quadro escuro ficou marcado para nós um contexto muito interessante e até mesmo intrigante sobre 10 mil pessoas desaparecerem do nada. Isso, é claro, era um contexto relacionado a maldições. As maldições no mundo de Jujutsu estavam tendo alguma conexão com os desaparecimentos. Gege estava dando a entender que 10 mil pessoas desaparecem através das maldições. E em Jujutsu Kaisen, a palavra maldição ela tem uma dupla interpretação. Ela pode ser tanto uma maldição física, um ser caracterizado, como vimos através do Mahito e também do Jogo, quanto também palavras jogadas ao vento. Isso reforça ainda mais no capítulo 1, quando observamos o Itadori se lembrando da fala do seu avô para que sempre ajude as demais pessoas. E neste exato momento, o Itadori observa essa fala, ele lembra dessa fala do seu avô em um quadro escuro e acaba chamando essa fala de sua maldição. Acaba mostrando que essa característica, esse quadro colocado no mangá, seria sua maldição. E é desse momento em diante que toda vez que um quadro escuro surgisse com um texto, seria considerado as maldições dos feiticeiros. Por todo o mangá de Jujutsu Kaisen, nós observamos esses quadros surgirem. E um dos personagens mais importantes que teve essa construção foi o Fushiguro no capítulo 58. Nós observamos que o personagem tem essa maldição de se sentir culpado por não ter conseguido salvar os demais lá no capítulo 7, no capítulo 8, que levou à morte do Itadori. Acabou levando à morte do Itadori. Isso acaba lhe trazendo à memória o Sukuna, dizendo que seu talento é desperdiçado. É interessante notar que quando observamos o Fushiguro se lembrando desse momento, é em um quadro escuro. E a forma como isso acaba sendo abordado para o personagem, de que ele realmente enxergava aquilo como sua maldição. Lá no capítulo 120, o Nanami também repete uma situação muito parecida, quando ele se pergunta sobre o que havia acontecido com os demais que haviam sido atingidos pelo Jogo. Quando ele está transitando entre a Malásia e os seus pensamentos, ele começa a ter uma noção de que aquilo que ele estava fazendo, aquilo que estava sendo realizado, era algo errado, porque ele precisava se preocupar com os demais. Ele precisava se preocupar com aqueles que foram atingidos pelo ataque do Jogo. Mas ao mesmo tempo, a sua transição voltava-se para a Malásia, até que o Itadori surge para dar um fim, para que o Mahito dê fim na vida do personagem,
mostrando que aquele momento ele também estava marcando uma maldição em sua vida. Alguns capítulos depois, nós também temos uma maldição para a Nobara, no capítulo 125, quando ela passou a ser influenciada pela Saori. É muito legal ver que a amiga da Nobara começa a narrar toda a história e até mesmo a forma da separação delas logo depois da personagem ir para Tóquio, quando ela foi para participar da escola técnica de Jujutsu. Isso é muito interessante porque quando ela começa a contar as histórias da Nobara e fala que ela passou a falar igual a Saori, que também era uma garota que veio da parte central do Japão para o interior, a Nobara começa a ser influenciada por aquela garota. E essa fala dessa amiga da Nobara mostra exatamente que aquela era a maldição da personagem. Isso era um contexto elaborado que Gege estava criando para a Nobara para chegar no momento crucial da explosão da sua face como sua maldição. Ela havia prometido voltar para sua amiga, mas ela não cumpriria essa promessa. No capítulo 144, nós temos duas maldições relacionadas ao panda. O Yaga, que é a forma como ele criou o panda, acabou sendo uma maldição para ele, porque todo o conselho Jujutsu, todo o alto escalão Jujutsu começou a lhe perseguir, querendo saber como que ele havia criado um corpo autônomo e se isso poderia colocar o Japão em risco ou não. E também o panda acabou se tornando uma maldição para o diretor Gakukanji, porque o Yaga acabou lhe ensinando antes de morrer como fazer um corpo automatizado. E isso mostrava para nós essa capacidade do Yaga de dirigir essas palavras para o diretor Gakukanji. Foi ecoar lá no capítulo 223, quando o Gojo acaba lhe confrontando para lhe ajudar no combate contra o Sukuna. E isso mostra para nós que as maldições vão sendo criadas e ao mesmo tempo sendo concluídas ao longo da história. No capítulo 144, nós também temos a apresentação da maldição de Maki e Mei. Neste capítulo, nós temos a ideia de que a maldição da Maki e da Mei é por terem nascido gêmeas. Lembrando que no mangá de Jujutsu, ser gêmea ou ser gêmeo era uma maldição para os feiticeiros, já que sempre é algo focado para o azar. Eu não vou me abordar muito nesse sentido, mas o ponto aqui é que até nessa especificação para a Mei, que estava narrando os acontecimentos, ter nascido uma gêmea da Maki foi uma maldição para elas, o que é reforçado ainda mais nos quadros escuros que surgem na conversa das duas personagens. Então começa o capítulo que temos as maiores condições de maldições no mangá de Jujutsu Kaisen, tanto de memórias que foram sendo concretizadas, quanto também de memórias que foram sendo elaboradas a partir daí. No capítulo 221, nós também temos a maldição do Sukuna, dizendo que assim que tivesse o corpo do pirralho em mãos, o Gojo seria o primeiro a morrer. E como vimos, ele acabou concluindo isso no capítulo 236. No mesmo 221, nós temos outra maldição do Sukuna, agora da Yorozu, dizendo que ele precisava entender o que era o amor, que ele precisava entender esse conceito do que era o amor. No capítulo 221, nós também temos a maldição do Gojo, dizendo que venceria a batalha. Se o Sukuna havia dito que o Gojo seria o primeiro a morrer e cumpriu esse fato, o Gojo também disse que venceria a batalha. Marca esse ponto que a gente vai voltar aqui daqui a pouco. E agora, no capítulo 254, temos a maldição do Kusakabe. E ele continua a lutar, porque normalmente o Kusakabe já teria metido o pé faz muito tempo, mas ele continua a lutar por causa da maldição também do Yaga, do que o Yaga fez para ele, para sua irmã e pelas memórias do seu sobrinho. Isso é muito importante, porque o Kusakabe já era um personagem que iria meter o pé da batalha há muito tempo, mas aqui nós temos o personagem lutando até ser derrotado pelo Sukuna, pela forma como ele mudou a sua perspectiva através do feiticeiro, através da vida do diretor em Lee
ajudar. Então, durante todos esses acontecimentos, nós podemos observar que existem dois tipos de maldições. As que os feiticeiros se impõem, que a gente já observou isso, quando o Gojo fala que vai vencer, quando o Sukuna fala que vai tomar o corpo, seja o Megumi ou o Itadori, nós observamos que essas falas são falas amaldiçoadas. Não confunda com a habilidade do Inumaki. A gente tá falando aqui de falas dos próprios feiticeiros, na qual eles próprios se podem contradizer ou não mais pra frente. E que essas falas normalmente vão ser concretizadas lá numa situação futura, ou simplesmente essas falas podem voltar contra ele. E nós também temos outras maldições que aqui as demais pessoas impõem aos feiticeiros. Quando nós observamos o Yaga falando com o diretor Gaku Kanji, quando o avô do Itadori fala com ele para ajudar as demais pessoas, quando nós observamos o Sukuna falando para o Megumi de que seu talento era desperdiçado, nós temos todas essas maldições sendo ditas para os feiticeiros para que eles avancem ou travem de uma vez por todas. E essas falas, eu acredito que não pode ser algo à toa. Não é algo à toa no mangá de Jujutsu Kaisen. E como eu já disse pra vocês, existem milhares de maldições por todo o mangá. Mas eu quis trazer apenas algumas dos personagens principais, porque senão a gente ficaria aqui com um vídeo de 1 hora comentando apenas esses quadros escuros com essas falas cabulosas. Mas de todos que nós comentamos aqui, pelo que eu vi, apenas 2 ainda não foram concluídos. Nós temos aqui o Sukuna tentando entender o que é o amor. Ele acredita que ele sabe o que é o amor, porque ele fala que ele nunca precisou de uma outra pessoa para se complementar. A gente já trouxe um vídeo aqui também falando sobre um filósofo grego que acreditava que as pessoas completas poderiam ter 4 braços, 2 bocas, 4 olhos, 4 pernas, porque através disso eles seriam completos. E aí os deuses viram que os seres humanos estavam extravasando ali nas suas perfeições e decidiram que eles se separassem para que para sempre ficassem procurando suas almas gêmeas. Eu não vou lembrar o nome do filósofo aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo, mas tem essa descrição que acaba sendo até mesmo algo como um Sukuna. O Sukuna é um ser com 4 braços, 4 olhos, ele tem 2 bocas, ele é uma perfeição dessa descrição deste filósofo. E ele mesmo diz que ele não precisa do amor porque ele é um ser completo. Será? Será mesmo? Será que no final de tudo o Sukuna vai entender o conceito do amor e vai atravessar esse sentido e até mesmo poderá ser derrotado? E outra maldição que nós temos é a maldição do Gojo. Gojo disse que seria o vencedor. Ele falou que seria o grande vencedor. E isso saiu de um quadro escuro. Tivemos esse quadro escuro, temos uma maldição. E as maldições, elas vão e voltam para os feiticeiros, o que pode levar o retorno de Satoru Gojo à batalha. Você pode descrer, você pode falar que não acredita, você pode falar que não tem sentido nenhum, mas você não pode deixar de dizer que as duas maldições estão conectadas. Tanto a maldição do Sukuna entendendo o que é o amor, sobre essa perspectiva que foi deixada pela Yoruzu para o personagem, quanto também a fala do Gojo de que ele seria o vencedor, de que ele sairia como vencedor. Se esse é um propósito na qual o Gojo vai sair como vitorioso quando ele retornar, ou seus alunos irão conseguir derrotar o Sukuna, aí é outros 500. Mas o propósito aqui prático é que sim, essas palavras amaldiçoadas nos quadros escuros estão marcando todo o contexto de desenvolvimento dos personagens. Vamos entender como o Gege vai trabalhar com isso até o final do seu mangá.